Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou tratar dos padrões CQRS e Mediator e a sua utilização na ASP.NET Core. CQRS significa Common Query Responsibility Segregation e é um padrão arquitetural que propõe a separação das operações de leitura das operações de escrita em um sistema. Aqui, os comandos representam as operações de escrita no sistema e são responsáveis por alterar o estado do sistema. E as consultas representam as operações de leitura do sistema e são responsáveis por recuperar dados do sistema sem modificar seu estado. Então, aqui na primeira figura, nós temos o cenário tradicional, onde não estamos usando o CQRS. E aqui o mesmo modelo de dados é utilizado para consultas e atualizações. Ele é simples e funciona bem para operações CRUD básicas. Entretanto, nas aplicações mais complexas, essa abordagem ela pode tornar-se difícil. Por exemplo, no lado da leitura, a aplicação pode efetuar várias consultas diferentes, devolvendo objetos de transferências de dados, os DTOs, com formas diferentes, e assim o mapeamento de objetos pode tornar-se um tanto complicado. No lado da escrita, o modelo pode implementar uma validação complexa, com lógica de negócio, e como resultado nós vamos ter um modelo final mais complexo. Agora aqui na segunda figura nós temos o uso do padrão CQRS, que separa as responsabilidades em termos de leitura e escrita, usando comandos para atualizar dados e consultas para ler dados. E aqui eu estou realizando a sincronização, que não é um requisito para indicar o uso do padrão CQRS. Então esta seria a diferença fundamental entre a aplicação do padrão CQRS e a utilização do modelo tradicional. Dessa forma, o CQRS ele pode separar leituras e gravações em modelos diferentes. E para isso, nós vamos usar comandos para atualizar dados e consultas para ler dados. Então aqui, os comandos devem ser baseados em tarefas e não ser centrados em dados. Os comandos eles então podem ser colocados numa fila para processamento assíncrono, em vez de serem processados de forma síncrona na forma tradicional. E as consultas, elas não devem modificar o banco de dados, não modificam dados. Uma consulta vai apenas retornar um DTO que não encapsula nenhum conhecimento do domínio. Então, para obter um maior isolamento, você pode separar fisicamente os dados de leitura dos dados de gravação. Neste caso, o banco de dados de leitura pode usar o seu próprio esquema de dados otimizado para consultas, mas isso não é um requisito para utilizar o CQRS. Você pode usar um único banco de dados. Então, os benefícios em usar o padrão CQRS são os seguintes, olha. Ele escala independente, ou seja, o CQRS permite que as cargas de trabalho de leitura e gravação sejam escalonadas independentemente e pode resultar em menos contenções de bloqueio. Temos esquemas de dados otimizados no CQRS, então o lado de leitura pode usar um esquema otimizado para consulta, enquanto o lado de gravação usa um esquema otimizado para atualizações. Eu tenho uma segurança mais robusta, então é mais fácil garantir que apenas as entidades de domínio corretas estejam executando gravações nos dados. Eu vou ter uma separação de responsabilidades, ou seja, a segregação dos lados de leitura e gravação pode resultar em modelos mais flexíveis e fáceis de manter. E eu vou ter consultas mais simples. Então, quando eu armazeno uma visualização materializada no banco de dados de leitura, a aplicação pode evitar junções complexas durante a consulta. Agora eu vou apresentar os desafios que são enfrentados na implementação do CQRS. Eu tenho uma complexidade, então uma ideia básica do CQRS é simples, mas isso pode levar a um design mais complexo se você incluir outros recursos, como por exemplo o Event Source. Mensagens. Embora o CQRS não exija mensagens, é comum usar mensagens para processar comandos e publicar eventos de atualização. Neste caso, a sua aplicação vai ter que lidar com falhas de mensagens e mensagens duplicadas. E a consistência eventual. Se você separar os bancos de dados de leitura e gravação, os dados de leitura podem ficar obsoletos. Então é
um problema que você vai ter que tratar quando você usa o CQRS e faz a separação dos bancos de dados de leitura e gravação. Então, quando nós não devemos usar o padrão CQRS? Basicamente é o seguinte: quando o domínio ou as regras de negócio forem simples, você não precisa do CQRS, e quando uma interface do usuário simples no estilo CRUD e operações de acesso a dados forem suficientes. Nesses cenários, nós vamos adotar o princípio KISS, manter as coisas simples. Então, para CRUD, CQRS é um exagero. Então, dessa forma, a utilização do padrão CQRS ela é indicada para um cenário onde existe uma alta demanda de consumo de dados com operações de leitura e escrita feitas de forma bem intensa. É isso que justificaria a utilização desse padrão. E agora eu vou falar da biblioteca Mediator e do padrão Mediator, aonde eles entram aqui na implementação do CQRS. Vou começar com o padrão Mediator. O Mediator ele é um padrão comportamental que permite o acoplamento fraco entre objetos, encapsulando como esses objetos interagem e eliminando a necessidade desses objetos se comunicarem diretamente entre si, reduzindo assim a complexidade geral do sistema. Esse seria o padrão Mediator. E a biblioteca Mediator é uma biblioteca para o padrão Mediator e ela é frequentemente utilizada em conjunto com o padrão CQRS. Como vimos, o padrão Mediator é um padrão de projeto que promove o desacoplamento entre componentes em um sistema. E quando nós aplicamos a biblioteca Mediator na implementação do CQRS, ela ajuda a implementar a comunicação entre comandos, manipuladores de comandos, consultas e manipuladores de consultas. Então, a utilização da biblioteca Mediator vai nos auxiliar na implementação aqui, do padrão Mediator, justamente na comunicação entre comandos e manipuladores de comandos, consultas e manipuladores de consultas. Então eu vou mostrar uma figura onde eu tenho a utilização da biblioteca Mediator na implementação do CQRS. Então eu posso elencar os seguintes motivos para usar o Mediator. O Mediator ele promove o desacoplamento entre os emissores de comandos, consultas e os manipuladores. O pacote NuGet Mediator ele simplifica a implementação do CQRS e fornece uma maneira fácil de definir comandos, consultas e manipuladores correspondentes. O Mediator ele também suporta notificações, permitindo a comunicação de eventos entre diferentes partes do sistema. E ele é flexível, extensível e permite a personalização de vários aspectos do seu comportamento para atender às necessidades da implementação do CQRS no projeto. Por isso que nós usamos este pacote. Você não é obrigado a usá-lo. Pode fazer a implementação sem usar o Mediator. Vai dar um pouco mais de trabalho braçal, só isso. Então a seguir eu vou mostrar a implementação do padrão CQRS em um projeto ASP.NET Core usando a abordagem da Clean Architecture. Então, se você não conhece a Clean Architecture ou a arquitetura limpa, ela refere-se a você organizar o seu projeto de forma que ele seja fácil de entender e fácil de estender e dar manutenção conforme o projeto vai crescendo. Eu já publiquei uma playlist no canal sobre Clean Architecture, com vídeos mostrando o conceito e como usar a Clean Architecture. Então, aqui no nosso exemplo, nós vamos gerenciar informações aqui de membros e nós vamos criar uma solução seguindo as diretrizes da Clean Architecture, onde eu vou ter a Application Core, onde vamos definir o nosso modelo de entidades, a infraestrutura, a camada de apresentação. Então a nossa solução ela vai conter os seguintes projetos: o projeto Domain, o projeto Application, o projeto Infrastructure, um projeto Cross-Cutting, que vai conter as responsabilidades transversais, e o projeto Web API, que vai atuar como a nossa interface. Eu não vou tratar de testes de unidade neste exemplo. Então eu vou partir de um cenário bem simples para focar nos pontos básicos da implementação do padrão CQRS usando a Clean Architecture. Então eu vou definir uma entidade member com 6 propriedades. Vamos definir uma classe, definindo aqui atributos e comportamentos que vamos implementar neste exemplo. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, vou iniciar criando um novo projeto e vou criar uma solução em branco,
uma blank solution. Vou chamar essa solução de CleanArch. Vou clicar em Create, então vou ter aqui a minha solution criada, ó. E agora eu vou criar os projetos. Eu vou criar 4 projetos CRAS Library e o projeto Web API. Eu poderia criar Solutions Folder. Vindo aqui, ó, Add, tem a opção para criar Solutions Folder, que é uma maneira de você organizar a criação aqui dos projetos na sua solução. Eu não vou fazer isso, vou deixar bem simples aqui. Então eu vou File, Add New Project, CRAS Libraries, vou criar o projeto Domain. Eu vou usar a seguinte nomenclatura, eu vou definir o nome da solução, CleanArch.domain. Esse vai ser o nome do projeto, CleanArch.domain. Vou clicar em Next, estou usando o Net8. Vou clicar em Create. Vou repetir esse procedimento para o projeto Application, Infrastructure e Cross-Cutting. Então vamos lá. File, Add, New Project, CRAS Library, CleanArch, projeto Application, Net8. Agora o projeto Infrastructure, do tipo CRAS Library também. CleanArch Infrastructure, Net8. Agora o projeto Cross-Cutting. CleanArch Cross-Cutting, Net8. Agora eu vou criar o projeto Web API. Então, File, Add New Project. Então agora eu vou selecionar o template ASP.NET Core Web API, CleanArch.api. Next. Estou usando o Net8. Não vou definir a autenticação, vou configurar para HTTPS, não vou habilitar o Docker, vou habilitar o suporte a OpenAPI, vou usar controladores. E aqui, ó, vou deixar desmarcado o Do Not Use Top Level Statement. Vou clicar em Create e pronto, olha, eu tenho aqui a minha solução contendo os meus 5 projetos. Eu vou limpar essas classes CRAS1 que foram criadas aqui nos projetos do tipo CRAS Library. Estou selecionando, ó, e vou deletar. Agora eu vou definir o relacionamento entre os projetos. E isso é de vital importância aqui para a gente seguir as diretrizes da Clean Architecture. Então, ó, as dependências entre os projetos vão ser a seguinte. O projeto Domain não possui nenhuma dependência. O projeto Application tem uma dependência do projeto Domain. O projeto Infrastructure tem uma dependência com o projeto Domain também. O Cross-Cutting tem a dependência com os projetos Domain, Application e Infrastructure. E a minha API tem uma dependência do projeto Cross-Cutting. Aqui, o que está me orientando a definir esse relacionamento é a regra que faz a Clean Architecture funcionar. Ou seja, as dependências do código-fonte devem apontar apenas para dentro, em direção a políticas de nível superior. Então aqui, ó, para entender melhor, eu tenho aqui o símbolo da Clean Architecture, os círculos concêntricos aqui representam aqui os projetos, ó. Então, no núcleo, eu tenho as regras de negócio, que é a camada central da minha aplicação, o core. Depois eu tenho as regras da aplicação, depois eu tenho as interfaces e depois os frameworks e os drive. Então, ó, na Clean Architecture, a dependência sempre vai partir em direção ao domínio. Então, o domínio ele é independente de qualquer outro projeto e ele não pode ter conhecimento referência a nada. E assim, os ciclos concêntricos. Sempre eu vou partir de fora para dentro, na regra de dependência. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no meu projeto. O domain não tem nenhuma referência, vai continuar assim, não tem nenhuma dependência a nenhum projeto. Vamos em Application. Eu vou vir aqui, eu vou clicar com o botão direito, selecionar Add Project Reference. Então, o Application vai ter uma referência ao domain. Agora, o projeto Infrastructure, Add Project Reference, ele vai ter uma referência ao domain também. O Cross-Cutting, Add Project Reference, vai ter uma referência ao Application, ao domain e ao Infrastructure, justamente porque ele contém as preocupações transversais aqui na minha aplicação. E a API vai ter uma referência, Add Project Referência, ao Cross-Cutting. Eu vou iniciar definindo aqui, ó, no projeto Domain, nosso modelo de domínio. Então aqui eu vou criar duas pastas. A pasta Entities, onde eu vou definir o nosso modelo de domínio, e uma pasta que eu vou chamar de Abstractions, onde eu vou definir as interfaces. Então, como eu falei, devido aqui à simplicidade da abordagem que nós estamos utilizando, eu vou criar aqui apenas uma entidade. Vou selecionar aqui Entities. Na verdade, eu vou criar duas classes aqui. Vou criar aqui, ó, uma classe que eu vou chamar de Entity
essa classe vai ser uma classe abstrata e ela vai ter aqui a propriedade ID. Então essa aqui é a classe base que vai compartilhar o ID com as demais classes. Aqui nesse exemplo nem precisaria fazer isso, porque só vou ter uma entidade. Mas naturalmente no modelo e numa aplicação de produção, você nunca vai ter uma entidade só, né? Então essa classe compartilharia o ID e poderia definir aqui outras propriedades a serem compartilhadas. Para deixar bem simples, só vou definir o ID. E a seguir vou criar a nossa entidade member, onde eu vou definir as seguintes propriedades. Então, ó, ela vai herdar de entity, porque ela é uma entidade, então ela precisa ter um identificador, que é o ID. E aqui, ó, essa classe ela vai ser selada, sealed. E eu vou inicialmente definir essas propriedades nessa minha entidade. Nome, sobrenome, o gênero, o e-mail e se o membro está ativo ou não. Então, observe que aqui essa classe é selada, ou seja, eu não quero que ninguém altere essa classe através de herança, ou seja, essa classe ela não vai poder ser herdada. E aqui, ó, eu estou definindo o set das propriedades como private, de forma que eu estou garantindo assim que a alteração dessa classe só vai poder ser feita aqui no domínio. Ela não vai poder ser alterada fora do domínio. Para validar as regras de negócio dessa entidade, eu vou criar aqui também, ó, uma pasta que eu vou chamar aqui, ó, validation. Nessa pasta, eu vou criar uma classe que eu vou chamar domain validation. Essa classe é bem simples, ela vai herdar de exception e eu vou usar ela para fazer a validação do meu modelo de domínio, validando as regras de negócio. Então, aqui a minha preocupação é validar regras de negócio. Não estou validando input. Naturalmente, como o meu domínio é bem simples, eu vou validar aqui nome, né, sobrenome, mas numa aplicação de produção, você já percebeu que as regras de negócios não são simples, como é o nosso cenário aqui. Então agora eu criei a classe Domain Validation, vou definir aqui outros atributos e comportamentos aqui para nossa entidade member. Então vou fazer assim, ó, para mim criar um membro, eu passo as informações e vou chamar aqui o método validate domain. Esse método é ele que vai fazer o trabalho pesado de validação. Então aqui eu estou fazendo a validação do nome, se ele foi fornecido, se ele tem menos do que 3 caracteres, o sobrenome é a mesma coisa, o e-mail, o gênero e a atividade do membro. Aqui eu estou criando um objeto, né? Vamos criar um membro. Eu não posso esquecer que eu tenho que definir aqui um update, né? Porque como eu defini aqui os privacy sets, eu vou ter que definir um método para atualizar aqui o membro. Vou definir outro construtor aqui, ó, onde eu vou usar o ID. Então, anote que aqui no primeiro construtor, eu não estou usando o ID. Em alguns cenários eu vou poder ter isso, mas eu preciso validar o ID. Então, aqui, ó, eu estou validando o ID e depois eu valido o restante. Então, está aqui o nosso modelo de domínio, bem simples, né? Porque o nosso foco aqui não é criar uma aplicação de produção usando o CQRS, mas mostrar a implementação do padrão. E agora, para concluir, nós vamos criar a interface aqui no projeto Domain na pasta Abstraction. Eu vou selecionar a pasta, vou em Project, Add New Item e eu vou criar a interface que eu vou chamar Member Repository. Então, nessa interface, eu vou definir o contrato que rege as operações para os membros com base no domínio que nós definimos. Quando nós definimos a interface Member Repository no projeto Domain, aqui, ó, dentro de Abstractions, nós estamos seguindo o princípio de que as interfaces representam contratos relacionados ao domínio, que devem ser definidas aqui no núcleo da nossa aplicação, que é o projeto Domain. Então, a camada de domínio é o coração da aplicação, contém as entidades, os objetos de valor, as regras de negócio e interfaces que representam contratos relacionados ao domínio. É por isso que eu estou definindo aqui a interface em Member Repository. Então, olha, aqui eu não tenho implementação, é uma interface. Então, essa interface vai definir o contrato para realizar a persistência. Eu vou definir aqui algumas operações que eu vou realizar com os membros, retornar todos os membros, obter um membro pelo ID, adicionar um membro, atualizar um membro e deletar um membro.
Por que eu estou definindo a interface aqui no projeto domain? Por que eu não estou definindo em outro lugar, como na camada de infraestrutura? É porque na camada de domínio eu não posso ter dependência de camadas externas, como a camada de infraestrutura. A camada de infraestrutura ela vai conter implementação e a camada de domínio vai conter abstração. Então a camada de domínio ela deve ser independente e concentrar-se apenas nas regras de negócio e na lógica do domínio. E quando eu defino uma interface no projeto domain, eu estou permitindo que implementações específicas dessa interface relacionadas a banco de dados ou tecnologia de persistência sejam fornecidas pelas camadas externas, como a camada de infrastructure, sem afetar o núcleo da minha aplicação. Então é por isso que eu vou definir a interface e member repository aqui. Eu estou explicando tudo isso porque quem está vendo isso pela primeira vez pode estranhar um pouco isso. Então, na próxima semana, nós vamos continuar aqui a implementação dos recursos nas demais camadas, até chegarmos e focarmos na implementação do CQRS. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.